Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A situação caótica em que se encontra o sistema de segurança pública do país, a escalada da violência, levou esta casa, o Congresso Nacional, nesta semana, a ratificar, a aprovar o decreto de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, apresentado pelo presidente da República. Nós sabemos que muitos dos senhores senadores foram contra e muitos, como eu, votaram de forma preocupada. Afinal, se trata, apesar de ser um instituto constitucional, se trata de um instituto excepcional, para não dizer excepcionalíssimo. É um instituto que, acima de tudo, a intervenção federal, ela atinge o âmago da autonomia do Estado brasileiro, portanto, a federação. Apesar da necessidade, trata-se de um remédio amargo. Portanto, o primeiro alerta que quero fazer nesta tarde é da responsabilidade do Congresso Nacional no acompanhamento dessa intervenção. Mas, mais do que isso, sabendo da necessidade, embora necessário, 2 pontos eu quero ressaltar. O primeiro ponto é a minha preocupação com as Forças Armadas, em especial com o Exército Brasileiro convocado a esta difícil missão. Nós não podemos esquecer do grande papel constitucional das Forças Armadas. As Forças Armadas foram criadas para garantir a própria existência do país, a sua soberania. Por isso, o seu papel é fundamental no que se refere à autonomia da nossa nação. As Forças Armadas brasileiras hoje, de todas as instituições analisadas e pesquisadas, aparece sempre em primeiro lugar no grau de credibilidade junto à sociedade brasileira. Estas Forças Armadas, senhor presidente, não podem ser contaminadas pela violência, pelo crime organizado da favela da Rocinha ou de outras favelas do Rio de Janeiro. Daí porque a necessidade de que essa intervenção seja a mais breve possível e seja cirúrgica. Da mesma forma que nós temos que dar garantia ao Poder Executivo de que as Forças Armadas vão ter o aparato, a estrutura de inteligência e financeira necessária, com o apoio da Polícia Federal e das polícias estaduais, civil e militar, para que essa operação tenha êxito. Porque aí eu vou ao segundo ponto, a segunda preocupação que tenho em relação à credibilidade dessa instituição. Essa instituição não pode fracassar, porque o fracasso das Forças Armadas vai representar o fracasso, o enfraquecimento da soberania do Brasil. Por fim, senhor presidente, quero nesta casa, neste momento, lembrar às senhoras e senhores senadores, e a razão maior da minha vinda a esta tribuna, que hoje nós estamos falando de atacar as consequências, não a causa. Eu quero lembrar os senhores e as senhoras senadoras de que esta missão não terá êxito permanente, que nós não conseguiremos combater o crime organizado e diminuir de forma máxima possível o número de homicídios, de latrocínio, de estupro e de toda a sorte de atentado à vida do brasileiro, se nós apenas estivermos combatendo no campo das grandes metrópoles desse país. A verdadeira batalha que nós temos que travar não estão nos grandes centros. A verdadeira batalha não está no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A verdadeira batalha, onde as Forças Armadas têm que estar presentes, com o aparato necessário, com serviço de inteligência, com recurso humano e financeiro, é na fronteira, na extensa fronteira deste país. São 17 mil quilômetros de extensão, são 11 estados da Federação Brasileira. Eu mesma sou filha de um estado de fronteira. O meu estado, Mato Grosso do Sul, é o maior corredor hoje do tráfico. Nós fazemos fronteira com a Bolívia, o maior produtor de cocaína do país. Nós fazemos fronteira com o Paraguai, o maior produtor de maconha deste país. Somos, não os vilões como a imprensa quer anunciar, nós, Mato Grosso, Paraná e os estados fronteiriços, nós somos tão vítimas quanto o estado do Rio de Janeiro, porque a droga ali passa. Nós não fabricamos drogas, nós não produzimos armas, como o Rio de Janeiro também não o faz, mas acontece que ao ser corredor, as drogas
E as armas, elas deixam trilha, elas deixam as migalhas, elas deixam as drogas também e as armas nos bairros dos municípios do meu estado e de outros estados fronteiriços quando chegar no estado do Rio de Janeiro. Faço esse alerta para que nós, do Congresso Nacional, que ontem aprovamos, principalmente o Senado, esta intervenção federal, possamos agora olhar efetivamente para a causa do problema. E daí, senhor presidente, se me permite, hoje eu fui abordada por uma jornalista do jornal O Globo, perguntando se eu era favorável à criação de mais um ministério. Eu falei, olha, eu não sou favorável à criação de ministérios, mas o Ministério da Segurança Pública, sim. E é simples, nós não precisamos aumentar despesas, basta extinguir 2 ou 3, mas o Ministério da Nacional da Segurança Pública é fundamental, porque há mais de 15 anos nós falamos numa Política Nacional de Segurança Pública e até temos uma Política Nacional de Segurança Pública, mas ela tinha por obrigação que elaborar num prazo exíguo de 1 ou 2 anos o Plano Nacional. Onde está o Plano Nacional de Segurança Pública? E aí, quando eu vejo, como vi, senadores que me abordaram atacando apenas o atual governo, eu quero lembrar, sim, o atual governo, o presidente Temer, até porque é chefe do Executivo, pode até ter uma parcela de responsabilidade. Afinal, como somos gestores, nós somos responsáveis. Mas eu pergunto, 1 ano e meio que está no poder, e os governos que passaram? Falaram do contingenciamento do sistema de monitoramento de fronteira, o SISFRON, que foi criado em 2011, para que em 10 anos, com orçamento de 1 bilhão por ano, no sentido de 10 bilhões de reais, ter um sistema de inteligência com radar, monitoramento, veículo não tripulado e toda a estrutura necessária para que as Forças Armadas, a Polícia Federal e junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil dos estados fronteiriços pudessem fechar as portas do nosso país para armamentos e drogas. Esse SISFRON, senhor presidente, foi contingenciado sim na ordem de 40% o ano passado pelo presidente da República, mas foi contingenciado por 50% e por 60% todos os anos desde o ano da sua criação. E eu faço uma conta muito rápida aqui. Nós falamos em algo em torno de 60 mil vítimas da violência, vítimas fatais. Nós estamos falando de homicídios por ano. Mais do que uma cidade média por ano é assassinada no Brasil. O SISFRON, que era para estar pronto em 2020, só vai ficar pronto em 2040. 2 décadas de atraso. Façamos as contas. Em 5 anos, são 300 mil vítimas de assassinatos. Esse atraso de 20 anos, nós estamos falando de 1.200.000 pessoas, brasileiros, que serão mortos pelo crime organizado. Então, diante de tudo isso, sei que meu tempo é muito curto, senhor presidente. Eu quero deixar essa mensagem. Votei sim na intervenção federal. Acho sim que é um remédio amargo, mas necessário. Eu tenho restrições a esta medida, mas eu jamais poderia chegar para uma mãe vítima que teve seu filho vítima de uma bala perdida no Rio de Janeiro e dizer que votei contra. Ou falar para essas famílias, e eu sei porque conheço o caso, principalmente mães e pais que saem na madrugada nas grandes metrópoles desse país atrás dos seus filhos, que foram sequestrados, têm suas mentes sequestradas pelas drogas, que eu não tentei uma medida, por mais drástica que seja. Para isso estamos aqui, para fiscalizar e para controlar. Não tenho medo das Forças Armadas, não tenho medo do Exército Brasileiro, ao contrário, tenho meu reconhecimento. Sei que agirão com moderação e com equilíbrio, e este é o apelo final que faço, senhor presidente. Um apelo que faço para que, primeiro, não fiquemos apenas enxugando gelo na superfície, mas sob pena de cada vez mais e mais deixarmos crescer a face oculta do iceberg. Mas, por fim, o apelo que faço ao Poder Executivo, às Forças Armadas, à Câmara, ao Senado, ao Congresso Nacional, que neste momento difícil de intervenção federal, neste momento em que utilizamos de uma das medidas mais drásticas para uma democracia brasileira, nós possamos agir com moderação, com equilíbrio, com sensatez, pelo bem do país, pelo bem do povo do Rio de Janeiro. Sucesso às Forças Armadas, espero que possam estar cumprindo a sua missão com equilíbrio dentro do Estado de Direito, garantindo segurança e paz às famílias do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente.